E aí galera, aqui é o Gibi, tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente poder conversar um pouquinho, a gente poder trocar umas ideias sobre as leituras do mês. É aquele vídeo onde eu faço aquele bate-papo com vocês, compartilhando as experiências de leitura do mês. No caso, o mês de março. E antes que termine, o mês de abril, a gente precisa conversar a respeito das leituras do mês de março. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, quero fazer um pedido a você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, dê aquela força para a gente poder crescer um cadinho assim aqui no YouTube, e também curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês também ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Então quero agradecer desde já pela força e pelo apoio de todos vocês, e vamos então ao nosso bate-papo a respeito das leituras do mês, lembrando que vários desses quadrinhos eu já conversei com vocês aqui no canal, então talvez hipoteticamente este vídeo seja um pouquinho mais curto, do que o de costume, que às vezes é um vídeo um pouquinho mais longo, porque eu comento bem das leituras, mas nesse deve ser um pouquinho mais sucinto por conta desse detalhe, começando justamente por um quadrinho que eu já falei aqui no canal, que é Conan o Bárbaro, o Conan da Titan Comics. No caso, eu li o volume 1, e tem duas histórias do Conan, tá? Em cada uma dessas edições, tá bom? O número 2, a número 3 e também a número 4, tá? A nível assim de informação, a número 1 e 2 é escrita pelo Jim Zub, desenhada pelo Rob de la Torre, a 3 e 4 Jim Zub no roteiro e o Doug Braithwaite na arte, tá? E o primeiro arco pega a edição 1 e 2 em 4 partes, onde temos um Conan mais jovem, e o 3 e 4 nós temos um Conan um pouco mais maduro, ali depois dos eventos da Rainha da Costa Negra. E vai ser criado pelo Jim Zub um link, tá, entre os eventos do primeiro arco, deste momento da vida do Conan, com o segundo arco, nesse momento mais maduro da vida do Cimério de Bronze. E eu gostei bastante do primeiro arco, mas eu achei o segundo arco razoável, mas é uma edição, um gibi que tem valido a pena a leitura, tá? O Jim Zub tem mostrado um certo cuidado com o roteiro, inclusive tentando trazer ali a memória um pouco daquele Conan clássico, e o Rob de la Torre, procura dar uma emulada no traço do John Buscema, sem perder as características também da arte do próprio Rob de la Torre, tá? Mas enfim, dá uma conferida no vídeo e você vai ver com mais detalhes as questões dessas edições. A saga do Superman, número 1 da segunda temporada, seria a número 25, na contagem geral, e temos aqui uma edição que começa numa história chamada Filhos Nativos, que é escrita e desenhada pelo Jerry Ordway, onde o Superman vai para Smallville e ele está muito contente. Porque as coisas estão encaminhando com a Lois. Não com a Lois e o Superman, mas com a Lois e o Clark Kent. Ele vai acabar falando isso em casa, que ele está muito contente, coisa e tal, e a mãe dele, obviamente, vai dar a Marta, vai ter aquele momento de ciúme, porque tem uma guria aí dando em cima do meu menino e aquela coisa toda, e ele também precisa, a partir desse contexto todo das histórias, bater um papo sincero com a Lana Lang para poder ajeitar as coisas com ela, para que não haja mal entendidos de relacionamento a partir também de todo esse contexto da vida do Clark. Diante dessa coisa toda, nos Filhos Nativos, nós temos um grupo de indígenas que vão, jovens inclusive, que têm a intenção ali de querer impor alguns direitos deles, e eles vão fazer alguns reféns, e isso vai gerar um problema em Smallville, mas existe um determinado xamã que vai tentar resolver a situação. Vai acabar acontecendo um enfrentamento com o Superman, e ao passo que essas coisas todas vão acontecendo, as coisas vão precisar ir para uma determinada resolução, onde aquele lance do impulso da juventude é bem retratado dentro da publicação. Depois
A segunda história é escrita e desenhada pelo Dan Jurgens, e nós temos uma história chamada Exilado, onde nós vamos ter a questão do retorno do Henshaw. O Henshaw tá com as suas memórias todas ligadas a computadores, e ele então vai até a esposa dele e ela vai ficar obviamente chocada com aquilo tudo, vai dar um chabu brabo com essas coisas todas acontecendo, e ele, a nave, né, que trouxe o Superman, acaba sendo um elemento importante também dentro dessa história, ao passo que o Clark vai estar também conversando com a Lois para ela poder ir para Smallville. E a grande questão seria se o Henshaw conseguiria voltar ou não voltar, e todo o rolo que isso vai dando e a problemática em torno disso, e ele vai chegar à conclusão que, diante do quadro todo, como a mulher dele acabou ficando no contato com ele, essa situação toda, ele acha por bem que seria melhor que ele fosse embora, que ele partisse para outros cantos, justamente para que essa vida que ele teve, que não é mais, possa ficar para trás. O Superman chega a querer até detê-lo nessa situação toda, mas a situação não favorece muito as ações do Homem de Aço. Vão acontecer algumas coisas com a Lois, e ela não vai acabar aparecendo em Smallville, e isso vai deixar o Clark um tanto que preocupado, ou melhor dizendo, né, um tanto assim que aborrecido, porque ele acha que ela, no final da história, pode estar desistindo do romance. Depois, na terceira história, chamada Sobrevivência, nós temos o roteiro do Roger Stern, com a arte do Bob McLeod e de Brett Blading. E nós temos aqui a Lois fazendo algumas investigações. E dentro dessas investigações, vai surgir aí um grupo militar, e que esse grupo militar procura ser assim bem secreto diante das circunstâncias que estão acontecendo, e o Clark obviamente vai começar a investigar, porque pura e simplesmente a Lois desapareceu, e há um local, o habitat, onde esses caras acabam se escondendo, que remete bastante a algumas questões ali mais antigas do Homem de Aço, né, por conta do habitat, lembrando até mesmo aquelas estruturas, né, do quarto mundo do Jack Kirby. E a Lois vai ter ali algumas dificuldades, e não bastasse isso, uma determinada igreja virou uma boate em Metrópolis, e algumas coisas sinistras começam ali a acontecer, porque o coração das pessoas começam a ficar meio diferentes a partir daquele ambiente. Depois nós vamos ter na sequência, né, o Mundo do Amanhã, onde nós temos o roteiro do Jerry Ordway e a arte do Dan Jurgens, onde o Superman vai junto com aliás, o Clark e a Lois vão fazer uma determinada reportagem por conta de um determinado lugar, e esse lugar tem ali uns sistemas holográficos, coisa e tal, que eles estão tentando mostrar, e as possibilidades do amanhã, e vender esse produto ao mesmo tempo. Enquanto isso, o Jimmy Olsen e também o filho do Perry White vão estar passando por algumas questões ali em torno do elemento da boate que eu me referi há pouco, e o Superman vai ter meio que um combate a estilo Velho Oeste nessa circunstância, mas depois ele vai com a Lois para Smallville, e o romance finalmente vai começar. Em seguida, a gente tem Maus Elementos, do Dan Jurgens no roteiro e também na arte, onde o Superman está todo contente com o fato da Lois e eles estarem juntos, né? E vão surgir alienígenas ali nessa história, e o Superman vai ter que enfrentá-los. Vai ser revelado algumas questões ali em torno desses alienígenas e quem os mandou para a Terra, e tem ali todo um lance em torno também de algumas pessoas que eles estão caçando, tá? E vai
agravar a situação dentro da boate, e isso vai fazer que a boate se chama Labareda, tá? Isso vai fazer com que o Superman, na última história, que é escrita pelo Roger Stern, acabe indo para, digamos assim, uma espécie de inferno para resolver uma determinada situação, porque o Jimmy está numa situação extremamente crítica. Ele tem que ir atrás da alma do Jimmy e também do filho do Perry White, e algumas situações ali vão acabar surgindo. Boa edição da saga do Superman, dessa retomada, né, da saga do Superman, no caso, nessa segunda temporada. Já tem várias edições, né, mas eu só consegui chegar na primeira edição agora. Superman número 12, a mensal do Homem de Aço, que tem essa capa horrorosa nessa edição, onde o Superman foi para o passado, mais especificamente para o Velho Oeste. E ali no Velho Oeste, ele e também a Marilyn Luar precisam achar o caminho de volta para o futuro. Eles vão se deparar com o Terra-Man, e a partir de alguns embates e situações com o Terra-Man, eles vão poder encontrar o caminho do retorno para Metrópolis. Uma vez que eles retornam para Metrópolis, eles vão ter que enfrentar a Brigada da Vingança contra Lex Luthor, que é formada ali pelo Dr. Pharma, pelo Enxerto, pela própria mãe do Lex Luthor e também pelo Acorrentado. E o que eles acabaram fazendo, eles sintetizaram uma kryptonita híbrida. Tem todo um lance ali das cores da kryptonita, e a grande mente por trás desse negócio acabou sendo o próprio Lex Luthor. E diante dessa circunstância toda, a Metrópolis precisa ser salva, porque essa forma de kryptonita foi feito uma espécie de gás com ela, e ela é extremamente letal à humanidade. Então é preciso dar um jeito nessa kryptonita, é preciso deter a brigada contra o Lex Luthor, e algumas situações vão acontecer ali bastante complicadas, inclusive com o Superman e os efeitos da kryptonita vermelha, mas é necessário fazer um trabalho em equipe, e o Superman vai precisar assumir para valer a liderança da Supercorp para pôr justamente aquela estrutura toda trabalhando em favor dele, para que a Metrópolis possa realmente ser salva. E aponta também para as questões em torno da casa de Brainiac, tá? Edição divertida, edição bacana. A mensal do Superman tem compensado comprar, tá? Não espere coisas sensacionais, maravilhosas, incríveis que vão estourar a sua cabeça, mas são histórias que até o momento têm sido bem conduzidas. Lanterna Verde Renascimento. E em Lanterna Verde Renascimento nós temos o conteúdo da saga do Lanterna Verde, volume 1, quase todo, tá? Por quê? Porque a edição que conclui o Renascimento não está no volume 1, está no volume 2, tá? Então tem quase tudo na primeira edição. E aqui nós vamos ver justamente o renascimento do Hal Jordan. O Hal Jordan está morto por conta de toda a questão em torno do Parallax. E o Jeff Jones vai trazer o Hal Jordan de volta. Mas que spoiler é esse, João? Chama Renascimento, né? Então não tem muito o que dizer. Tem o Hal Jordan na capa, está escrito o retorno de Hal Jordan. Não tem como ser spoiler, porque está muito na cara o que vai acontecer. E o Lanterna Verde, aliás, o Hal Jordan está morto, o corpo dele está guardado num caixão no sol, e vai ter que ser tirado de lá. A alma do Hal Jordan está conectada, no caso, ao espectro, né? E o espectro, por sua vez, quer deter o Parallax. O Parallax, que outrora era visto só como o Hal Jordan assassino, agora é visto como uma grande entidade envolto na questão da impureza amarela. Ao passo que, nessa situação toda, tem o retorno também do Sinestro, que era dado como morto, mas aí o Jeff Jones deu um jeito de trazer ele de volta e dizer que onde ele morreu, na verdade,
verdade ele não morreu, era uma outra coisa que tinha acontecido lá e por aí adiante. É uma história bem conduzida, é uma história divertida, é uma história bem trabalhada e que o Geoff Johns mostra porque ele pode ser chamado aí do grande roteirista do Lanterna Verde pelos caminhos que ele aponta aqui nessa edição. Vale a pena, se você já tem ela, então você tem o conteúdo da saga do Lanterna Verde número 1, se você não tem e quer acompanhar esse novo momento da saga do Lanterna Verde, né, essa edição nova, é um bom começo, tá bom? Marvel, a saga do Demolidor número 11, Últimos Ritos, onde nós temos o que foi chamado da queda do Rei do Crime, né, pela editora Abril. E aqui, de fato, nós vamos ver essa questão da queda do Rei do Crime. Por quê? Porque o Wilson Fisk, ele resolveu ampliar os seus negócios e queria ele ser mais notado, mais visto como um cidadão de bem, um cidadão correto. Para tanto, ele acabou comprando jornal e televisão e para manipular notícia e tudo mais e fazer a coisa do jeito que ele queria. Porque ele não sabia que certos investidores, certos apoiadores dele não eram pessoas tão legais assim. E acontece que a Hydra está no meio desse rolo todo. E diante dessa situação toda, eles acabam sumindo ou roubando, né, o dinheiro do Fisk e acabam impondo regras sobre ele que ele não está nem um pouco a fim de ceder. E o Fisk, ao mesmo tempo, começa a ser exposto diante de uma série de circunstâncias e o Demolidor vai fazendo o papel dele para que o Fisk se lasque com força, justamente por quanto de tudo que ele também já fez com o próprio Matthew Murdock em torno das questões ali da queda de Murdock. Então, o Demolidor vai dar um jeito da Meredith Floyd receber os devidos tratamentos. Depois ele vai descobrir que a SHIELD tem interesses também nessa situação em torno do Rei do Crime, justamente por causa das questões em torno da SHIELD, da Hydra, tá? E o Barão Strucker vai descobrir que o Wilson Fisk ele não acaba cedendo assim de uma forma tão tranquila, porque ele ainda é um homem extremamente perigoso, mas ele vai sendo cercado de tal forma que ele vai ficando bastante abalado, e tem algumas questões em torno também da Vanessa que vão marcando bastante a história e o ânimo do próprio Wilson Fisk. O Demolidor vai também conversar com o Jonah Jameson para que o Jonah Jameson realmente publique as coisas como elas são. Vamos ver algumas coisas em torno da infância do próprio Rei do Crime. E aí vai ter um link com uma situação específica da queda de Murdock, onde o rei poderia incriminar o Matt Murdock, mas o Murdock está muito atento ao que está acontecendo, porque ele não desgruda do rei de jeito nenhum, até que chega o momento em que o mundo do rei realmente desaba. É muito bacana os últimos ritos, ou a queda do Rei do Crime, tá? É muito bacana o jeito que o Didi Kister trabalha as histórias. A única questão, né, que o Didi Kister é meio verborrágico em alguns momentos, mas no mais é bem tranquilo e bacana também a história. A edição vai terminar com 3 histórias curtas, uma do Ben Urich, que ele vai ver uma determinada pessoa que lhe foi importante na vida, que ele achava que estava morta, mas não está. Não estava, porque ele acaba se deparando com essa pessoa, vai ver que o Rei do Crime tem alguma coisa envolvendo aquilo lá, e algumas situações ali vão ser reveladas e ele vai acabar sendo também pressionado pelo Rei do Crime. Depois a gente vai ter uma história chamada Justiça Maliciosa ou Injustiça, onde um determinado sujeito que fora soldado e também policial, mas ele foi dispensado tanto da polícia quanto do exército por quanto de excesso de violência, então ele vai meio que dando uma de justiceiro nas ruas para dar o jeito dele, e vai fechar a edição uma história dos gorduchos, né, que é aquela gangue de crianças
na cozinha do inferno, chamada Armas Não Matam, onde nós temos uma história onde uma das crianças consegue uma determinada arma e a história vai girar em torno do perigo do manuseio de armas, e não só isso, né, principalmente no perigo disso na mão de crianças, tá? História bacana, edição muito boa da saga do Demolidor. Vingadores número 11. E temos aqui um começo de arco, né, onde o Pensador Louco entra na história. A história se chama Uma Grandiosa Traição, e o Jarvis vai para a Cidade Impossível. E ele vai para a Cidade Impossível ensinar a Cidade Impossível a ser mordomo. Mas como assim? Ele vai ensinar eles, a Cidade Impossível, o que os Vingadores gostam de comer, como é que cuida dos Vingadores e essas coisas assim. E vai ensinar, inclusive, a própria Cidade Impossível a fazer a comida dos Vingadores. A grande questão é que o Sweeney, que é o novo assistente, né, do Jarvis, ele acaba passando mal, e uma vez que ele passa mal, ele acaba regurgitando, e quando isso acontece, acaba surgindo algumas criaturas que estavam ali no meio do vômito dele, por conta das ações do Pensador Louco. Essas criaturas vão partir para cima dos Vingadores, porque eles são tipo assim uma perfeição plástica, coisas do próprio Pensador Louco, né? E aí elas vão se unir todas numa única figura, e essa figura toda, que acaba sendo o Homicida, vai tentar destruir os Vingadores. Circunstâncias vão acontecer onde o próprio Pensador Louco vai estar meio que de olho na Aliança Cinzenta, que está presa na Cidade Impossível, e a Cidade Impossível entende que pode usar os corpos ali de plástico, né, que são robóticos, né, para poder ajudar nas tarefas o que precisa na Cidade Impossível, para cuidar dos Vingadores. É mais ou menos, tá? É ok. Depois tem o Invencível Homem de Ferro, Santo Padroeiro, onde ele está naquela batalha para poder tirar o James Rhodes da prisão. Vai acontecer que a Riri Williams chega lá pelas bandas da sede do Clube do Inferno. A Riri Williams, ela está em posse, né, dos anéis dos anéis de poder, né, que o Mandarim tem, e ela vai então usar a Joia da Mente para tentar dobrar a Emma Frost, sem saber que era a Emma Frost. E na situação mais absurda do mundo, existe algum tipo de tentativa de batalha no plano mental entre uma menina que malemar tem experiência com essas coisas e com uma telepata mega super poderosa. Não tem nem que ter luta, sabe? Não tem nem que ter desafio. É tipo estalar o dedo e acabar. O Gary Duggan deve estar de brincadeira quando ele faz essas coisas. Por conta disso, a Emma teve que tirar a aliança dela, né? Que é uma aliança inibidora que deixa ela disfarçada para que os sentinelas não saibam que ela está por ali. Eles vão partir para cima dela e vai ter ali todo um conflito, isso e aquilo. Vai também ter as questões de ação de graças. O James Rhodes vai receber um determinado presente também do Homem de Ferro. É muito ruim. Eu resumo dessa forma a história do Homem de Ferro. É muito ruim. O Homem de Ferro precisa de alguém que escreva bem o Homem de Ferro, e desde o Matt Fraction isso não acontece, tá? O muito que aconteceu foi uma fase ou outra que foi razoável, mas escrever bem o Homem de Ferro não acontece faz tempo. E vai ter o poderoso Thor. O poderoso Thor vai atrás do Minotauro, porque a Gaia tá muito braba. A Gaia disse que vai pôr o mundo abaixo, porque ela também abriu aquele portal todo lá para que a turma de Utgard possa vir para a Terra. O Minotauro vai falar pro Thor a respeito dos planos que ele tem, e que os planos que ele tem é um negócio tipo assim que vai devastar a Terra. A Encantor vai aparecer na história, e também o Scourge, o Scourge e o Thor e o Scourge vão acabar lutando.
E vai ter o lance, né, da revista em quadrinho, que é uma coisa que, que o Al Ewing, né, tem trabalhado dentro da situação. Por quê? Porque o Thor, ele deixou fazer histórias em quadrinhos a respeito dele. O que ele não sabia é que essas histórias não eram necessariamente fictícias. Essas histórias realmente têm vida, e uma vez que têm vida, elas podem passar por situações, inclusive, de própria manipulação e de utilização dessas histórias, e, consequentemente, o Thor pode acabar ficando preso e ter desafios bastante complicados por conta das ações do Minotauro. Essa edição do Thor eu achei um pouco melhor do que estava vindo acontecendo até então, porque antes as histórias anteriores não estavam me agradando. E termina a história, uma história curta da Misty Knight e da Collie Wing. Elas estão ali diante de uma determinada investigação e é mais ou menos isso, tá? Não tem nada de muito interessante nessa história também, não. Vingadores é um título complicado. Por quê? Porque ele não consegue ter um up, né, de qualidade. Ele começou bem e tem estado em declínio edição após edição. Então isso é uma coisa problemática quando a gente está acompanhando os Vingadores. E tem também Doutor Estranho. Esse é o volume 3 do Jed MacKay, que tem resenha aqui no canal. Tá? É uma edição mais curta e que vai apontar no final também para Caçada Sangrenta, né? Que é a mega saga aí em torno dos vampiros. Tem resenha no canal dessa publicação, então você pode conferir o vídeo. E quadrinho nacional, a Imaculada. Imaculada do Marcelo Fontana, do Ricardo Cidade, com a ajuda, a contribuição também do Bruno Bull e do Dan Borges na arte final. E temos aqui uma história bem bacana da época do cangaço, e que eu fiz resenha aqui no canal, e eu gostei bastante dessa história, e todos os desdobramentos e plot twist que tem nessa história. Então dá uma conferida na resenha, que me surpreendeu realmente essa história aqui. Gostei muito do que vi nessa edição. E também tem a Odisseia de Gonçalo Bombom, do Vander Antunes, que também tem resenha no canal, que no mesmo vídeo da Imaculada, e que é bem diferente, inclusive, da proposta da Imaculada, porque aqui nós temos um sujeito que vai passar por uma situação onde ele vai ajudar dois sujeitos a encontrar ou desvendar a questão em torno do roubo de um galo de briga. Um galo valiosíssimo e que foi roubado. O que aconteceu, quem roubou, o que realmente existe por trás dessa história e qual é o papel do próprio Gonçalo Bombom em torno dessa situação toda. Quadrinho bastante divertido e que vale também a pena a leitura. Bom, galera, essas foram as leituras. O que foi o melhor que eu li? A Imaculada foi o melhor quadrinho do mês, porque eu achei muito bom, e além de achar muito bom, foi um quadrinho que me surpreendeu. Então, eis aqui a melhor leitura do mês. E a pior leitura do mês recai novamente sobre os Vingadores, porque Vingadores foi bem mais ou menos. A história curtinha lá da Misty Knight e da Colleen Wing também é bem mais ou menos. O Homem de Ferro é ruim, e a única coisa que se salvou nessa edição foi o Thor. Então, Vingadores acaba levando o prêmio de pior edição ou leitura do mês. Bom, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E me diz aí o que você andou lendo de bom, o que você andou lendo de ruim, o que te surpreendeu, o que te decepcionou. E vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. E antes de terminar o vídeo, quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força e pelo apoio de vocês. Também quero agradecer aos membros do canal. Valeu pela força e pelo apoio de vocês. E se você puder comprar pelos nossos links, tanto na Amazon como também na Panini, eu agradeço demais da conta, porque ajuda muito, mas muito mesmo, na manutenção aqui do canal. E, no mais, eu fico por aqui. Logo eu estou voltando com mais um vídeo sensacional do nosso mundo quadrinístico. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.